Bom, fui parar em Iguape, fiz substituto aqui em São Paulo e tal. Fui parar em Iguape, que tristeza. Que tristeza, um mês em Iguape. Cheguei na cidade às 5 da tarde, fui para o fórum, estava fechado, chovia. Vi a delegacia, encostamos o carro, eu estava de táxi. Até registro fui de uma peruinha, e registro peguei um táxi no dia seguinte. Muito no dia seguinte, cheguei no fim da tarde lá. Delegacia, tinha um caboclo lavando o carro debaixo da chuva, o jipe. Deve ser um preso, né? Ô, cidadão, por favor, sabe onde é a casa do juiz? Ah, eu sei, sim. O senhor trabalha aí? Achava que era preso. Eu sou o delegado. Ô, doutor, por favor, eu sou promotor novo aqui, quero ir à casa do juiz. Vem comigo. Me põe no jipe e cai a chuva. Né? E o táxi atrás. Casa do juiz. 5h10 da tarde, abre a porta, Sua Excelência de pijama. Doutor juiz, doutor Flávio, você é o promotor, né? Pode entrar. De pijama, 5 da tarde. O fórum fechado. Deprê máximo. Grau máximo. Olha onde eu fui me enfiar. É bem acolhido, a senhora dele muito gentil, tem lembranças boas. Serviu uns bolinhos e tal. E lá fui pro hotel. E no dia seguinte no fórum, né? Muito serviço. 5 da tarde fechava o fórum, ficava lá, porque o hotel era péssimo. Até que o Flávio Trombete, o juiz, disse, dorme no fórum, rapaz, você não vai pagar e você vai estar melhor instalado. Havia um detalhe ou outro que se podia discutir, mas o Ministério Público Nacional queria a Constituinte como ela saiu. E nós acabamos ganhando tudo. Nós só perdemos duas coisas nesse processo inteiro. Uma foi a autonomia financeira. Nós tomamos isso como uma pequena derrota. Claro que a gente sabe que depois se construíram teses, e o livro do Hugo fala bastante sobre isso, de que com a autonomia financeira, orçamentária, perdão, as preocupações ficaram superadas. E ele, inclusive, acha que a financeira está embutida na orçamentária. Aí eu assumi a Procuradoria-Geral. E eu fiz uma comissão interna dos assessores, né, para fazer uma reformulação do Ministério Público de acordo com as novas linhas constitucionais, etc. E, ao mesmo tempo, fizemos aqui em São Paulo a luta pela Constituinte Estadual. Na Procuradoria-Geral, já no meu discurso de posse, eu disse que iria baixar atos reorganizando o Ministério Público em razão da Constituição Federal. Mencionei que, em razão dos princípios que a Constituição trouxe, ou, na verdade, textualizou, que já existiam, ao meu ver, antes, como da moralidade, da eficiência, da finalidade, razoabilidade, que a atuação do promotor tinha ganho um novo enfoque, né? Quer dizer, ele não poderia deixar de ver o resultado do seu trabalho como o mais preponderante. Então, a partir dali, comecei a demonstrar que, em vários casos, era preferível já pedir o arquivamento do que oferecer uma denúncia, gerar um trabalho judiciário para questões que seriam fatalmente absolvidas ou prescritas lá na frente. Eu me recordo que a Líbero devia ter 9.000
metros quadrados, 10 mil metros quadrados, alguma coisa assim, e nós passamos para quase para 30 mil metros quadrados. A Líbero, que era um avanço para aquela época em que foi instalada, não tinha garagem. E aqui nós temos garagem e temos um pátio que, graças à ajuda da associação, é maximizado na sua utilização. Então, o que eu acho, e como depois disso, outros avanços foram conseguidos. Um novo predinho aqui na Riachuelo, depois novos prédios para o Ministério Público, para os procuradores, novas casas no interior. É claro que tudo isso são desafios para o administrador, porque é evidente que o aumento dos prédios próprios leva também ao aumento da despesa de custeio. Então, eu e alguns outros colegas carreguei mesa mesmo, carreguei cadeira nas costas, literalmente. Né? Depois inaugurei prédios pelo interior aí, Marília, Guarulhos, Santos, Santana, tem lá um prédio que eu inaugurei, né? Uma garagem lá na Moca, enfim, eu procurei, uma Americana, então eu procurei aumentar, fiz uma licitação, na época considerada enorme, para comprar, para renovar os computadores dos promotores, né? Na época, a última palavra ainda eram os 486, então eu comprei 900 e tantos 486, e os demais menos dotados, eu fui fazendo assim, os promotores pegam os mais novos, depois os funcionários vão pegando os menos cotados, e aqueles que estavam no osso mesmo, eu acabei doando lá para o Fundo de Solidariedade do Palácio dos Bandeirantes, né? Para crianças carentes, etc, etc. Né? Um outro projeto importante foi a implantação do subsídio. Somente 2 estados do Brasil restavam a implantar o subsídio previsto pela Constituição: São Paulo e Rio Grande do Sul. Então nós conseguimos convencer o governador da época da necessidade da implantação do subsídio. Eu só sei que com a implantação do subsídio, mais a reestruturação da carreira, promotores de justiça de início da carreira tiveram com o salário praticamente triplicado, em razão dessa alteração. E isso daqui demanda um trabalho político junto com o Poder Legislativo, e todas as nossas propostas, graças a Deus, foram aprovadas. Além da questão do plano de carreira, nós conseguimos trazer para São Paulo uma coisa que São Paulo não tinha, que o nosso MP não tinha, que era o cargo de analista jurídico. Foram criados na nossa gestão 900 cargos. Evidente que eles não eram ainda suficientes para a nossa estrutura, mas era um grande passo. Nós tivemos enormes dificuldades para a criação desses cargos devido a um número elevado, né? Mas conseguimos, na época, sensibilizar o governo, sensibilizar a Assembleia Legislativa de que a medida era indispensável para o Ministério Público. O MP não podia continuar resolvendo a situação de demanda de trabalho, né, de crescente, sempre crescente, apenas com cargos de membros do Ministério Público, sem uma estrutura de recursos humanos. Quando a gente consegue aquela grande mobilização social para a rejeição da PEC 37, que queria acabar com o poder investigatório, e de fato, como você falou, 460 mil adesões voluntárias, aquele sábado à tarde magnífico em que a população veio aqui, abraçou esse prédio, eu era o procurador-geral Afonso, eu vim para cá e mandei abrir as portas e acender as luzes do prédio. A assessoria militar, na ocasião, dizia assim, mas não é perigoso, não vão invadir. Eu falei, mas tomara que invadam, porque eles são os amigos que estão vindo apoiar o Ministério Público. E, de fato, vieram, cantamos o hino nacional, foi interessante. Eu dizia isso, ótimo, qual é o saldo? O saldo é que a população nos disse, vocês têm o poder investigatório para exercer, não é para não exercer. E é para exercer em nome da sociedade civil, e não para os interesses outros.
percebemos a importância de fazer investimento em tecnologia, tanto para atividade fim como para atividade meio, para as investigações dos promotores, né, para os funcionários, para atuação de resposta para a sociedade. Então, nós fizemos um movimento muito importante, que foi a aquisição do pacote Office, né, junto à Microsoft, com todas as ferramentas, né, o Teams, né, e as ferramentas que nós temos hoje que permitem o nosso trabalho remoto, o nosso trabalho online. Também nós aderimos ao SEI, né, que permite que todos os nossos procedimentos internos possam ser realizados por via remota, via online, e isso nos deu muita eficiência, isso nos deu muita rapidez, isso nos propiciou enfrentar essa época de pandemia.